Doidas de Deus. Que live é essa? Vocês acreditam que começou, esquentou o celular e fez assim, emergência, o seu celular está muito quente. Aí eu tive que colocar ele na geladeira agora, correr, ainda bem que eu estava na frente de casa, né, que eu não estava dirigindo. E eu vou aqui, que bom que vai me forçar a passar a mensagem da live louca que Deus colocou no meu coração muito forte. E uma pena que deletou aquele vídeo, né? Não vou conseguir repetir as coisas que eu falei. Acho que eu vou para as doidas que não assistiram. Bom, eu tô aqui nessa live louca, que para quem é nova na tribo é quando eu sinto algo muito forte no meu coração. E eu tô contando para você que eu senti muito forte de passar uma mensagem para você que, assim como eu, que eu tô passando um momento muito difícil essa semana, e eu vou contar. Gente, eu vou repetir tudo que eu falei. Não tudo, né? Mas a história rápida. E você que conta a sua história de uma forma que tira o domínio e a autoridade que Deus te deu. Porque a maneira que você conta a sua história, ela define a sua história. E eu vou falar uma palavra que eu quero que você comece a usar. Em vez da que você está usando, que vai revolucionar a sua mente, a sua vida, esse é o destino da sua história, porque a maneira que você conta a sua história ajuda a definir a sua história. E eu passei uma história essa semana que é muito difícil, né? Quando você passa por coisas na vida que você não espera, você tinha uma ideia, um planejamento de tudo que poderia acontecer na tua vida e de repente tudo cai por água abaixo. Então, por exemplo, você teve um divórcio, você achou que ia casar para sempre, está divorciada, a pandemia começou, você perdeu seu emprego, mas por causa dessas coisas você começou uma nova história, mas mesmo assim você sente uma dor, né? Tipo, poxa, eu tô casada hoje de novo, mas foi tão difícil o meu divórcio. Bom, eu comecei um novo emprego, até uma coisa que eu gosto, mas eu fiquei tão triste que não me valorizaram no meu trabalho. Então, a maneira que você conta a sua história, ela define a sua história, tá? E eu vou contar, antes de falar essa palavra para você, e para quem já tá aqui, já ouviu, que eu quero que você comece a mudar, fazer esse desafio de doido. Eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana de uma forma mais abreviada e que realmente me deixou triste, me deixou... Sábado eu tava chorando, terça eu fui pro hospital com meu marido, eu falei todos os meus planos de férias, que eu queria levar meus filhos em acampamento, falta 2 semanas para eles voltarem às aulas aqui nos Estados Unidos, rever amigos de Fargo que eu tinha, e de repente, terça-feira passada, foi aniversário do meu filho William, e de 5 aninhos ele quer ser ninja e ele escolheu um lugar de ninja. E nós fomos lá, convidei os amiguinhos dele, nisso uma amiga minha, Ana, falou, vamos subir também as mães, vamos brincar com as crianças. Aí tinha um paredão de ninja, né, que os ninjas sobem. E aí eu fui subir, a minha amiga foi, aí meu marido tava lá, e a gente começou a brincar, vamos ver se você vem também, né, try to be the women. E aí meu marido foi, e ele caiu. E no início eu comecei a rir, porque eu achei, imagina. E quando ele caiu, a gente não sabia, ele rompeu o tendão de Aquiles completamente. E ele, falam que é uma das dores que é maior do que dor de osso. A dor foi tão grande que meu marido começou a desmaiar, a ter uma espécie de convulsão. Nisso, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para uma amiga minha e na hora do desespero, cheio de criança brincando, meu filho não tinha visto, eu comecei a falar em português. Eu falei assim, liga pro 911. Eu falei, liga agora pro 911. Ela, what? Eu falei, gente, essa mulher não é rápida no gatilho. Eu tô pedindo pra ela ligar pro 911. E as minhas 2 amigas brasileiras não tinham chegado ainda, né? Mari chegou atrasada, a Cris não pôde ir, tá? Bem brasileira, né, amiga? Pô! Não, tadinha, ela trabalhava, eu sabia que ela chegou atrasada. E aí, a única coisa que eu lembro que eu falei pra minha filha, eu falei assim, filha, pega na mão do seu pai e ora em nome de Jesus. E vou cuidar de ligar para uma ambulância. Minha filha de 15 anos chorando, segurando o pai desmaiado no chão. Aí, a minha amiga Ana pegou as crianças, colocou numa sala, meu filho não viu, gente, eu sou terapeuta, que eu trabalho com trauma, então eu falei, por favor, Deus, em nome de Jesus, que não tenha trauma no meu filho. Imagina eu falar que no aniversário de 5 anos o pai dele cai e desmaia. Aí ela, minha amiga, um anjo de Deus,
A palavra anjo, uma das definições é mensageiro. Parece que todas as minhas amigas lá começaram a me ajudar. E para resumir a história, fomos no hospital, o meu marido fraturou demais o tendão de Aquiles. Vai demorar 6 meses para ele começar a andar e 1 ano para ele estar totalmente voltando ao normal com as atividades. Com isso, eu trago um bebê para minha casa, tô dando banho no meu marido, a dor ainda é muito grande, tivemos que cancelar todos os nossos planos. Agradeço a Deus que não foi nada mais grave que isso, né? E aí eu, no sábado, na sexta-feira, porque ele começou a tomar umas pílulas de dor, ele parou ontem, mas ele chega com supositório. Gente, estou sendo muito sincera aqui, um supositório, porque ele não está conseguindo ir ao banheiro, é um dos efeitos colaterais. E aí eu exausta, tentando brincar com meu filho, a gente, lógico, não pode viajar, estamos em casa, minha filha com drama, com coisas de 15 anos, com amizade, chorando. E a outra me liga da Flórida, que o noivo que ela ia casar em fevereiro terminou com ela. E meu marido com dor e me ajuda aqui, Cris, vamos. E aí quando ele chega, a minha filha chega com o supositório que ela foi comprar na farmácia para ele. Eu falei, Deus, eu lembro que na hora que eu ia casar, né, eu te aceito, eu vou estar com você na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, mas nunca falou eu vou estar com você quando você me pede para enfiar supositório, gente. Não é fácil, não. Tô sendo muito sincera. Falei, Deus. É uma expressão americana. I didn't sign up for that. Eu não assinei esse contrato. Aprenda isso em inglês. I didn't sign up for that. No way. Tipo, eu não assinei pra isso, né? E aí, no sábado à noite, quando tava todo mundo dormindo, eu comecei a chorar. Eu sei que eu não sou a única, gente, que tá contando essa história. Tem gente que passa as coisas, tá passando agora e me ouvindo, coisa muito mais difícil do que eu tô passando. Mas é a sensação de se sentir impotente. A sensação de falar, meu Deus, me ajuda, né? Eu tenho meses disso na minha frente. E os planos de verão que eu tinha com os meus filhos, todos foram cancelados. Né? E você também tinha planos quando você casou com essa pessoa, antes do divórcio acontecer. Você tinha planos com esse trabalho, você tinha planos antes da pandemia, né, acontecer. E aí esses planos todos saíram das suas mãos. E nesse momento que Deus nos convida a nos conectar com a nossa humanidade e saber que somos tão limitados. Não é fácil, porque o nosso ego acredita que a gente não é, né? A gente tem essa ilusão de achar que a gente controla o dia, os minutos, e na verdade a gente sabe que não é. Quando uma coisa assim acontece, faz a gente... Acho que a pandemia foi uma lição para muitas pessoas controladoras, perfeccionistas, tipo assim, tem algo muito maior do que a gente não entende. E aí no sábado eu comecei a chorar e eu fiz assim, Deus, não, mas apesar, eu vou falar a palavra que eu quero que você use, apesar do que meu marido está passando, me abençoa, Deus, me ajuda, Jesus, a eu poder, assim, dar o meu melhor como mãe, como esposa e fazer essas últimas semanas de verão ser especial. Apesar de tudo, nos ajuda. E você talvez está falando isso. Apesar do meu divórcio, né? Hoje eu casei de novo, mas doeu muito. Apesar da pandemia, né? Eu tô bem, isso aconteceu, mas também, foi tão difícil. Então, a maneira que a gente está compartilhando a nossa história está ajudando a gente a definir até se a gente toma autoridade e domínio da força espiritual que Deus nos deu, ou se a gente deixa sermos vítimas daquilo que nos aconteceu, né? Quando eu falo apesar de, né? Isso aconteceu, tão difícil. E eu quero que você mude essa palavra. Porque foi quando no sábado em oração, eu senti a presença de Deus muito forte e a palavra que eu estava usando é errada. E eu mudei a palavra. E quando eu mudei a palavra, algo mudou em mim. É como se eu me reconectasse com a força do Espírito Santo e do Criador novamente. E eu quero que você use essa palavra. Faz um teste, não acredita em mim. Nada que eu falo aqui eu quero que você acredite. Eu quero que você testa. E faz esse desafio de doida essa semana. Quando você contar a sua história, em vez de você falar apesar de, eu quero que você tenha a visão que Deus teria dessa situação.
E Deus jamais vai falar apesar de. Ele vai falar por causa de. Porque você passou por um divórcio. Hoje você tem ou vai ter um relacionamento ainda mais abençoado, porque você aprendeu lições que nenhuma mulher que nunca passou por divórcio vai passar. E até biblicamente falando, você sabe que a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira. Eu proclamo isso na vida de alguém que está me ouvindo agora. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas você está contando a sua história de uma forma que você ainda foi vítima do que se aconteceu. Mas das mãos de Deus, olha o que ele fez com José. Deus pegou. Os irmãos venderam ele como escravo para o Egito. E ele se tornou, por causa disso, o imperador. E José, ele fala no final, é lindo, ele fala assim para os irmãos que ele consegue perdoar. Ele fala assim, o que vocês planejaram para o mal, Deus planeja para o bem. E quando você começa a desenvolver essa visão do reino, com as coisas que te acontecem com a sua vida, mas para isso você precisa começar a desenvolver, e eu também, aquele sábado eu estava chorando, a gente é convidado para uma maturidade espiritual, onde a gente não analisa o que está nos acontecendo pelos 5 sentidos limitados que o ser humano tem. Mas a gente olha o que está nos acontecendo através da palavra da promessa e do caráter de Deus na nossa vida. E quando algo de ruim acontece com a gente, não é pra gente fingir dar uma de poliana, gente. Para com isso. Ai, eu tava um dia conversando com uma mulher e ela falando assim, não, eu perdoei, Deus falou pra eu perdoar, mas é tão difícil, sabe? Eu perdoei, mas eu ainda me sinto culpada, Eu falei, culpada com o quê? Você já não perdoou? Não, mas eu ainda me sinto culpada porque ainda é muita mágoa. Eu falei, amor, a Bíblia fala pra você abençoar os seus inimigos. Não para mudar o que você está sentindo em relação a eles. E não tem bênção. Bênção de Deus não entra num coração que não passou por perdão e arrependimento. Então quando você ora para os seus inimigos e fala, eu abençoo meus inimigos, você está pedindo para Deus abençoar. E Deus só entra a bênção dele num coração arrependido. Senão a bênção de Deus não vai entrar. Então é uma culpa. Ah, eu tô sentindo raiva que meu marido me abusou por tantos anos, mas eu me sinto culpada por sentir raiva. Não, tem que sentir raiva mesmo. Expressar essa raiva de forma construtiva para edificar a tua vida. Então eu não tô falando aqui para você fingir. Gente, eu tava chorando no sábado. Chorando, me deu um cansaço, subindo e descendo a escada, dando banho no meu marido, meu filho cozinhando. Aqui eu não tenho empregada, não tenho babá, minha vida é bem americana aqui, eu tô em Fargo. E então assim, eu falo americana, pelo amor de Deus, gente, eu não sou naiva, eu não sou uma pessoa desassociada da realidade. Eu sei que uma minoria do Brasil tem empregada, mas estou avisando que muitas pessoas, né, no Brasil que tem empregada, minha mãe tinha, eu cresci, eu fui privilegiada, eu agradeço isso. Eu sei que muitas pessoas não têm esse acesso, mas quando eu falo isso é assim, muitas mulheres do Brasil, não a maioria, tem apoio, e aqui eu cozinho, eu faço tudo, meu marido é o meu apoio, a gente divide, ó, você cozinha hoje, eu cozinho amanhã. Então é um peso de você ter que fazer tudo e mais cuidar das emoções da sua filha chorando, da outra chorando, e eu cansada, e todos os planos que eu tinha, que a gente ia fazer um acampamento na quinta-feira, tive que cancelar, amigas que eu ia visitar, que eu ia ver. Então a minha sensação foi de fracasso, sabe, no sábado, tipo, nossa, tudo que eu planejei foi tirado de mim, né? E eu sei que você, às vezes, está me ouvindo, está passando coisas muito mais difíceis do que eu estou passando, mas está sentindo a mesma sensação, né? De que apesar de, Deus me ajuda, né? Apesar dele ter me largado, me ajuda a encontrar um grande amor. Não, por que esse homem te largou? Você vai encontrar um amor muito melhor, porque as lições que você aprendeu ninguém vai ter te dado, a não ser por essa dor que você passou. Então, quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, quando Jesus é o nosso verdadeiro terapeuta, o Espírito Santo, ele nos convida nos momentos difíceis da nossa vida
a gente nos elevar a uma maturidade espiritual. Que quando você olha tudo sendo tirado de nós, todos os planos que a gente tinha, você se sente às vezes escravizada em situações que você fala, o que eu estou fazendo aqui? E aí você vai contar a sua história e vai falar apesar de. Não, não é apesar de. Né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Não. Não é apesar da pandemia, a gente vai melhorar. É por causa da pandemia, porque no mundo de Deus, na visão do reino, quando a gente eleva a nossa consciência na consciência crística, a gente está nesse mundo, mas a gente não faz parte desse mundo. E as leis que a gente faz parte do reino de Deus. E no reino de Deus, todo ataque, tudo que te planejam para o mal, Deus vai transformar em bem. Eu sei que você está magoada agora, que esse homem te largou, que esse homem te humilhou. Eu sei que você está perdida, que a pandemia fez você perder o que você tinha. Mas por causa da pandemia, aquilo que foi planejado para te prejudicar, eu declaro na tua vida, que vai ser transformado em bem. Gente, quando eu contava a minha história, quando eu dava o Diva Dance, que é a terapia de dança que eu desenvolvi, que me ajudou a libertar quando eu engravidei da minha filha, que eu tive depressão pós-parto, engordei 40 quilos. Eu contava a minha história, eu falava assim, nossa, apesar da minha depressão pós-parto, apesar de eu quase ter me divorciado do meu marido, apesar da síndrome do pânico, eu consegui me reerguer de novo e voltar a trabalhar como terapeuta. Gente, olha o vitimismo da palavra apesar. Não é apesar. É por causa, é porque eu passei por depressão, por síndrome do pânico, com casamento destruído. Porque eu passei por isso, hoje eu sou uma terapeuta muito melhor do que eu era. Hoje, quando uma mulher chega pra mim e fala de ansiedade crônica, e de síndrome do pânico, de não poder entrar num carro e dirigir, de começar a passar mal do nada. Uma mulher que chega pra mim com 40, 50 quilos acima do peso e tá no platô que ela não entende, ela arranja os melhores nutricionistas, mas ela não consegue, é como se ela voltasse. Quando uma mulher chega pra mim com o casamento praticamente destruído, eu sou uma terapeuta muito melhor porque eu vou falar com você coisas dessas áreas que nenhum livro pôde me ensinar. Então não é apesar da depressão que eu passei, apesar de ter largado a minha carreira no Brasil, apesar de ter me sentido humilhada nos Estados Unidos e ter medo de falar inglês numa mesa de jantar, apesar disso, não, porque eu passei por isso. Hoje eu tenho um carinho, um respeito, eu tô querendo, agora eu vou voltar, agora que meu objetivo era meu filho ter 5 anos e começar o kindergarten, ir na escola todo dia para eu poder trabalhar novamente. Eu fiz isso pra mim, eu quis isso pra mim, eu quis curtir a minha maternidade, ainda lógico que curto, mas agora eu vou voltar a fazer terapias individuais. E eu tenho muita paixão, vou começar agora, esse ano ainda, poucas, e eu tenho muita paixão em ajudar mulheres que assim como eu, têm uma voz, uma capacidade e às vezes estão com receio, estão se sentindo presas, brasileiras que têm um potencial enorme, mas estão deixando o perfeccionismo por causa do inglês delas. Eu sou o que eu sou hoje por causa do que eu passei. José ficou preso antes de se tornar imperador. Ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi traído pelos irmãos. E por causa disso, porque os irmãos venderam ele, e ele estava no Egito, e ele estava no calabouço, por causa disso, ele acabou se tornando imperador do Egito. Doido, eu vou te falar uma coisa, isso não é ser poliana. Quando você decide entregar sua vida a Deus, quando você decide a aprender a viver uma maturidade emocional, eu falo maturidade porque muita gente ainda é criancinha, gosta, as pessoas querem mudar a vida, mas não querem crescer. Marca essa frase. Muitas pessoas querem transformar suas vidas, mas elas não querem crescer. E o verdadeiro crescimento é você começar a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Eu não entendo também por que aconteceu essa pandemia.
Mas eu tenho certeza já que tudo que foi planejado para o nosso mal, Deus vai transformar em bem. Eu faço parte, e você, da única geração dos últimos, que eu saiba, 100 anos da minha família. Eu sei o valor de um abraço. Eu sei o que é querer abraçar a minha mãe, sentir o cheirinho dela e não poder. Eu sei o valor de poder encontrar amigas para tomar um café e dar risada e voltar para casa, porque eu sei o que é querer fazer isso e não poder. E ficar dentro da minha casa. Eu sei o que você está passando agora. É difícil. Não é o que você queria. Eu também estou passando por isso. Eu não queria estar passando por isso. Ver o meu marido com tanta dor. Eu tendo que, pelo amor de Deus, eu faço com o maior carinho, gente. Mas ver a dor dele, eu dando banho nele e ver a dor que ele ainda está passando. Que nem os remédios estão conseguindo, mas ele não quer, porque essas coisas de medo de ficar viciado, ele vai parar. E parou ontem. Ver a minha filha aqui, com todos os planos que a gente tinha. E você tá vendo coisas na tua vida que você não queria ver. Mas lembra que você e eu, nós somos apenas seres humanos. E a gente tem uma visão limitada do mundo, do destino. Tá um bando de gente na igreja, agora, tão assustado com o que está acontecendo. Você viu o que está acontecendo? Você acha que Jesus está voltando? Eu falo que você está assustada, doida. Você não leu o Apocalipse? O mundo piora antes de melhorar. Tá tudo no plano. Eu concordo com o plano de Deus, às vezes? Não. Deus sabe, eu sou muito honesta com ele. Deus, eu não concordo. Não concordo que faltando 2 semanas de férias, isso aconteceu com meu marido. Não concordo, Deus. Não vou ser falsa com Deus. Para dar uma de perfeitinha. Para dar uma de que, ai Deus, eu sou tão espiritualizada, religiosa. Ai, eu concordo com os seus planos. Eu não concordo. Muitas vezes com os planos de Deus. Mas eu confio. Porque os planos de Deus são maiores que os meus. Porque ele fala em Jeremias, os meus caminhos são os maiores que os teus. Os meus pensamentos são maiores que os teus. Doida, nessa pandemia eu falo, luxo é ter saúde mental. Sábado eu tava chorando. Me sentindo fracassada, porque eu tava desapontando, tentando ajudar todo mundo, não conseguia. Me sentindo tudo que eu tinha planejado. E eu fiquei, mas Deus, apesar de tudo, me ajuda, meu Senhor. Me ajuda, paizinho. Oh, meu chuchu. Me ajuda a terminar esse verão de uma forma melhor. Para não desapontar meus filhos. Foi quando eu senti a presença do Espírito Santo. Mas não me abraçando. Às vezes eu sinto o abraço de Deus. Foi assim. Seriously? Jura, Cris? A sua vida tá um caos? E você não tá tomando autoridade e domínio desse caos? Você tá se sentindo vítima do que te aconteceu? Você não sabe quem sou eu? E eu não tô falando que Deus provocou a queda. Isso aí não. Tem ataques espirituais na nossa vida. Uma das maiores missões de Cristo foi nos revelar formas de destruir o poder do inimigo. E para isso ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nada pode nos machucar. Quando eu estava, apesar de... eu não estava tomando domínio e autoridade que Deus me deu. E domínio eu falo como definição de influência. Você pode ter autoridade para ser mãe da sua filha, mas não ter domínio nem influência sobre ela. Você pode estar casada com teu marido, ter autoridade no papel, você é a esposa dele, e uma outra mulher ter mais domínio e influência no teu marido. Então, autoridade sem domínio, elas têm que caminhar juntas.
Deus nos deu autoridade para influenciar o ambiente, para mudar atmosferas, através da nossa palavra, através da palavra dele, através da nossa boca. Foi quando eu senti a presença do Espírito Santo olhando para mim e falando: toma autoridade que você tem. Você esqueceu quem sou eu? Tudo que te planejaram pro mal. Tudo! E eu tô falando isso pra você. Olha pra mim, doida. Não sei pra que eu tô falando. Sai desse vitimismo. Para de contar essa historinha no telefone. Eles te magoaram? Na palavra de Deus não fala: olha, se alguém te magoar, corre no telefone, liga pra 3 amigas, fica contando, depois encontra pra tomar café e conta mais ainda. Não tem nada disso. Né? No verso, sei lá o que, vos leei, tomar cafererei com amiga, falarás para ela, né? Porque quem quer falar bonito fala a Bíblia meio numa coisa meio Portugal antigo, né? Vos leei, fará com varão. O povo, eu lembro quando eu comecei as pessoas orarem para mim, vou contar. Era um tal assim, o varão. Eu falava, gente, o povo tem um português arcaico, chique. Acho que o Espírito Santo ele deve falar. Como é que é? Português arcaico? Então, vos eleei, falaraeis com 3 amigas, marcaraeis na presença do Espírito café para falar mais mal ainda do que te aconteceu. Não tem nada disso! Fala para você perdoar. O que é perdoar? Dá justiça para a mãe de Deus, doido. Em Romanos ele fala: justiça é minha, vingança é minha em algumas tradições. Que o povo adora falar do Deus do amor, mas amor sem justiça não é amor. Calma. A Bíblia não fala, ela fala para você abençoar os seus inimigos. Não para você mudar o que você está sentindo. Eu já falei isso para você. E o que é abençoar? Não existe bênção de Deus sem um coração que não é arrependido. A bênção de Deus não consegue entrar no coração que não se arrepende. Então, abençoar os inimigos é entregar eles na mão de Deus, para que eles sejam transformados, renovados no coração de Cristo. Não é concordar com eles. Não sei para que eu tô falando isso, não era para eu falar disso, mas tô falando para alguém que tá aí com o coração magoado. E fica contando essa história, que eu não aguento mais. Olha, eu não te conheço pessoalmente, e eu sinto para te falar isso, que eu não aguento mais a sua história. Porque você tá se colocando sempre como vítima. Apesar de tudo que eu passei, que ele me largou, que ele... Por causa que você passou por isso, você vai ser muito mais abençoada. Hoje, eu entendo da mente humana, que ainda não é nada, que muitos terapeutas não têm esse conhecimento. Sabe por quê? Porque eu não procurei esse conhecimento de neurociência, de como funciona o cérebro para ajudar você. Não pensa que eu sou boazinha não, gente. Não, não sou não. De vez em quando eu sou, de vez em quando eu não sou não. Tudo, a maioria do que eu passo para vocês, eu fiz para me salvar, para me ajudar. Eu tinha síndrome do pânico porque eu não dirigia minha filha 7 minutos daqui. Fui nos melhores especialistas. Eu comecei a procurar a Bíblia, não foi por amor. Foi no desespero. Eu falei, gente, eu tô desesperada mesmo. Até a Bíblia eu quero ler. Eu pensava assim. Eu sou uma terapeuta melhor hoje. Por que eu passei por depressão? Por que eu passei? E eu te falo e declaro na tua vida. Para de falar. Apesar de, eu vou vencer. Porque nas mãos de Deus, por causa disso, você vai vencer. Por causa da pandemia, você vai ter uma vida mais abençoada. Você vai ser a geração que vai crescer e que vai... O que é o valor de um abraço? Porque nas mãos de Deus não é apesar. Porque Deus não tá no business para ficar pegando e encorajando o nosso vitimismo. Deus está no business de mostrar quem você é e nasceu para ser. Nós somos imagens e semelhanças de Deus. Deus falou pra gente ter domínio sobre todos os animais e criaturas da terra. E você, doida, desequilibrada, eu e você, a gente não consegue nem ter domínio da nossa mente. Tô brava. Comigo e com você, gente. Sábado eu tava... Tô sendo sincera. Eu já falei, eu não sou sua terapeuta aqui. Para com isso. Aqui, terapeuta é o Espírito Santo. Porque eu mesmo não confio em mim, eu não confio em mim. E o Espírito Santo é o conselheiro.
Ele nos ajuda, ele é a ligação com nós e o Pai, o Criador, ele está em nós. E quando você escolhe acreditar nas mentiras do mundo, quando você escolhe acreditar que, o meu verão, gente, o meu verão, essas 2 semanas que eu tenho com meus filhos e com meu marido, vai ser melhor do que seria se o meu marido não tivesse machucado. Sabe por quê? Porque o que planejaram pro mal, Deus transforma em bem. Doida? Eu vou encerrar. E, por favor, marca o nome de amigas e pessoas que você conhece. Compartilha com os grupos dos Zaps. Quem se sentir no coração. Nós precisamos de mais e mais pessoas com a consciência crística, com a consciência do Messias. Elevando a nossa mente, o nosso espírito, né? Colocando todos os nossos pensamentos cativos e submetivos ao pensamento do Pai. Porque senão, esses momentos difíceis da nossa vida, em vez de nos fazer mais fortes, eles podem nos destruir. Eu não sei para quem eu vou falar isso, mas você está muito triste hoje. Você está chorando no teu quarto. Você achou que esse relacionamento ia dar certo e não deu. E eu não vou te falar, apesar disso, você vai se dar bem. Deus vai te abençoar, mas por causa, acredita no que eu estou te falando, por causa dessa depressão que você está passando, a sua história de vida vai ser melhor. Mas você só pode acreditar nisso se você desconectar dos seus 5 sentidos e caminhar pelos olhos da fé, de confiar, mesmo não concordando com os planos de Deus. E quando eu falo planos de Deus, eu não estou falando que o plano de Deus foi para o seu divórcio. Estou falando o que José falou para os irmãos. O que o inimigo planejou para o mal, Deus vai usar para o bem. Eu não acho que foi Deus que machucou meu marido. Eu não tenho essa interpretação que alguns teólogos têm, de que Deus faz tudo. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas Deus criou o diabo. Não, Deus criou um anjo, Lúcifer, cheio de luz. Isso é a minha interpretação. Eu sei que tem teólogos que discordam, principalmente a visão mais judaica. E o livre-arbítrio de Lúcifer fez ele cair e levar 1/3 dos anjos com ele. Deus é bom, ele só faz o bem. Mas infelizmente, não sei porquê, eu vou falar com ele. Quando eu chegar no céu, eu vou falar, Deus, por que você nos deu o livre-arbítrio? Por quê? Não era mais fácil? Perdoar Eva, o Adão e voltar ao que era? Eu andando pelada no paraíso? Daria tudo, gente. Olha que delícia, a gente andava pelada no paraíso, não tinha nem que pensar em modelito e postar no Instagram. Tínhamos totalmente conexão com o Criador, comendo uva. Imagina, eu com Adão, o meu Adão, né? Não da Eva. E aí, vocês sabem, né, a história. O experimentar a maçã de uma forma simples que eu interpreto é realmente a gente começar a entender o bem e o mal. Aí perdemos a nossa inocência. Isso foi o início do livre-arbítrio. A mulherada rindo, né? Eu iria adorar, gente. Eu quero, às vezes, no céu, falar, Eva, você tirou o meu direito de caminhar pelada no paraíso igual você e não pensar na roupa que eu vou usar. Que não cansa, gente? Às vezes a gente pensar na roupa. A Eva não precisava disso. Até
o momento que eles não ouviram Deus. Aí você imagina o escândalo que era para ver que folha ela ia colocar, né? Acho que começou uma competição. Ai, olha essa. Ixi, ai, ela arrasou naquele modelito de palmeira. Eu vou arrasar no meu também. Ainda vou tacar aqui, ó, uma orquídea. E começou o escândalo, a competição. Vocês entenderam? Tudo explicado. Volta para a origem. Oh, Deus, nos perdoa. Perdoa a Eva pra gente voltar pelada pelo paraíso. Ai, gente, só por Deus mesmo que a gente tá aqui. Sexta-feira, quando meu marido pediu pra enfiar um supositório nele, eu falei. Aí, a minha amiga que tá aí. Oh, Vera, que eu amo de paixão, Vera! Vera! Gente, essa mulher é uma intercessora de Deus, eu amo. Eu tava hoje, respirei fundo, coloquei meu chapeuzinho de mama, levei meu filho no acampamento, fiz um café da manhã divertido, chorei um pouquinho quando eu deixei ele, que ele é a primeira vez que ele faz acampamento, eu sou mais apegada que ele. Eu queria que ele chorasse, pegasse na minha mão, na minha perna, mãe, te amo, ele, bye. Eu fiz assim, pera lá, eu não tô preparada pra deixar você ir, sabe assim? Aí eu liguei uma amiga minha, eu lembro que a minha filha tava nesse acampamento, aquelas coisas, né, de mãe. Cansa quando tá junto, né? Eu sábado eu falava, meu Deus do céu, meu filho parece aqueles cachorro selvagem que a gente encontra na rua. E eu falando em nome de Jesus, o amigo dele não tava aqui, não podia nem ligar pra brincar. Brinquei de tanta coisa enquanto eu subia, levava as coisas pro meu marido. Aí a Vera me deixou um recado hoje e falou assim, faça tudo como se fosse para Cristo. E eu vou ser muito sincera, Vera, eu concordo com você, mas eu hoje marquei de encontrar uma amiga minha à tarde, minha vizinha, pro café na casa dela, né? Porque eu tenho que ficar perto agora do meu marido, que ele precisa, eu tenho que ir lá. E eu concordo, amiga, eu tenho que fazer tudo como se fosse para Cristo, mas eu vou te falar, eu falei, Deus, eu concordo com a Verinha, brigava, eu precisava dessa mensagem, mas hoje eu preciso sentar com uma amiga que não é terapeutizada e nem evoluída espiritualmente, porque eu preciso me desabafar, tá, gente? Isso é ótima terapia. Não pega, não fica rodeada só de amiga que, ai, eu só ando com uma amiga cristã, ai, eu só ando com amiga terapeutizada. Não, às vezes a gente precisa daquela amiga que, assim, independente de tudo, é aquela que escuta a gente e concorda com tudo. Eu chamo aqui da Starbucks Coffee. Acho que até escrevi isso no livro, né? Aquela amiga que você fala, porque agora eu preciso desabafar, né? Hoje à tarde eu falei, minha amiga, eu preciso sentar. E a gente desabafa. E aí a gente volta e fala, Deus, desabafei, deixei meu cérebro desabafar. Agora eu vou voltar para o poder e autoridade que você me deu. E pegar de volta. E influenciar minha família. Influenciar esse momento. Com a certeza de que não é apesar de, mas por causa de. Muda isso, doida. Vocês viram que eu tô carente, tô falando com vocês, não tô querendo ir embora. Vocês viram isso? Eu sou terapeuta e sou carente. Você vê, né? Ai, não vou mais ouvir você, não. Se é terapeuta e é carente, minha filha, médico pega gripe, não vai no médico que ele pegou gripe? Nada a ver isso. Gente, perfeição é uma balela. E eu, depois que descobri Cristo, então, tenho até medo, assim, de querer ser muito perfeita, que ele fala assim, eu vim pros pecadores, pros doentes. Então eu falo, ai, vem pra mim, porque preciso muito de você. Ai, doida, amo vocês, sem conhecer vocês. Deus abençoe, receba o louco amor de Deus, pega a sua autoridade, o seu domínio, e tudo que você tá passando ou passou, e não é apesar disso que as coisas vão melhorar. É por causa disso. É por causa disso que você e a sua história vai ser uma história melhor. Então faz esse desafio de doida. Essa semana inteira, quando você contar a sua história, você fala,
Ai, apesar da pandemia, não. Por causa da pandemia, isso aconteceu na minha vida. Por causa da pandemia, isso vai acontecer na minha vida. Porque eu e a minha vida é entregue a Deus. E no reino de Deus, o que nos planeja para o mal, o que é planejado para o mal, Ele vai usar para o nosso bem. Tá bom? Mesmo você não concordando com os planos de Deus, confia. O pensamento dele é maior que o teu e o meu. Tá bom? Um beijo, amadas. E rezam por mim, tá? Eu tô aqui orando pra vocês também. Um beijo. Compartilha com quem você sente que precisa ouvir. Tá bom? Eu vou fazer uma coisa. Vou dar um livro de presente pra uma de vocês. Tá? Porque o resultado do livro Doidas de Van tá sendo muito mais do que eu sonhava. Eu quero que mais uma doida como você receba o livro. Tá bom? Tira minha foto agora. Uma coisa bem Instagrete, narcisista. Gente, isso é tão narcisista, esse mundo. Mas a gente fala que é assim agora, então vai. Tira uma foto minha, coloca uma frase, algo que você pegou no coração dessa live. Põe @CrisLinares, com 2 N's. E eu vou escolher amanhã uma pessoa que vai ganhar um livro Doidas do Divã. Tá bom? Um beijo, doida. Vamos nessa. Receba o louco amor de Deus.